Bom, boa noite a todos os presentes. Muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu precioso tempo, em véspera de feriado prolongado, né? Para estar aqui conosco, nesse momento de troca de algumas coisas que nós, Movimento Pindorama, gostaríamos de compartilhar com vocês. O nosso tema, os efeitos das nossas palavras-almas e a relação com Rafael e a cultura popular brasileira, foi preparado com muito carinho, e teremos aqui os colegas, que eu vou dizer os nomes para vocês, depois eles se apresentam. Teremos a participação da Zulaine Germano, da Beatriz Carmolinga, do Alando Amaral, da Marisa Ribeiro, Marisa dos Santos, e eu, Marli Pereira. Eu quero agradecer imensamente a todos, a Roberta Meireles, que fez esse convite lindo que a gente recebeu, a todos que ajudaram nessa organização, ao Elbo, principalmente, que está no suporte aqui. Alguns amigos que não estão presentes, que gostariam muito de estar aqui, que fazem parte do Movimento Pindorama, mas não estão. Lia Matos, Renata também não está conosco, porque está viajando, a Roberta também está viajando, e outros amigos que gostariam que justificaram, mandaram seus recados, dizendo que não estarão conosco hoje. Mas vai ser gravado, depois poderá ser assistido na hora que for melhor para todos vocês. Eu quero avisar que no final, eu vou convidar vocês para fazer um gesto artístico, um gesto com as mãos, ou com um objeto que vocês tenham aí ao lado que queiram mostrar. Será um momento de silêncio, onde a gente vai fazer essa contribuição. Também teremos, um pouquinho antes, uma peça musical gravada por um colega nosso, de Vila Lobos, uma peça muito linda, que depois eu digo no decorrer da apresentação. Esses são os dois momentos artísticos que nós teremos, fora, claro, a fala da Zulaine, que vai trazer uma compreensão artística sobre uma contribuição da cultura dos povos originários. Então, eu chamo a Beatriz e ela vai se apresentar para vocês, para começarmos essa noite. Beatriz Carmolinga. Então, boa noite, é uma alegria novamente estarmos juntos com esse tema tão importante, né, que é as palavras dos nossos povos originários e como nós lidamos com tudo isso, principalmente nos dias de hoje, com tudo que estamos vivendo. Eu sou membro do Grupo Pindorama e vou trazer para vocês, nesse momento, uma frase, um pensamento, né, um verso especial, que é da profecia Guarani, e para darmos início, então, a esse momento tão especial. Depois de fundir-se o espaço e amanhecer um novo tempo, eu hei de fazer que circule a palavra-alma novamente pelos ossos de quem se põe em pé. E que voltem a encarnar-se as almas, disse nosso Pai primeiro. Quando isso acontecer, Tupã renascerá no coração do estrangeiro, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena por toda a sua extensão. Um bom encontro para todos nós, e eu chamo agora a Zulaine, que vai seguir. Boa noite a todos e a todas. Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Zulaine, sou do Movimento Pindorama, e é com muita alegria e união que eu vou dar sequência ao nosso encontro de hoje. Eu estou adornada com a tiara e com a maraca, que foram feitos e benzidos na comunidade indígena do Cacique Apuni, da etnia Cariri Xocó,
que fica no município de Porto Real do Colégio, às margens do Rio São Francisco, no estado de Alagoas. Eu vou trazer um canto que eu aprendi com o cacique Aponi. Eu vou pedir para que cada um fique bem à vontade, como se sentir melhor. Olhos fechados, olhos abertos. Vamos fazer desse momento um momento sagrado, um momento divino. Vamos entrar em sintonia com esse círculo que nos une, com essa união de corações. Vamos deixar esse eu próprio, no eu divino, surgir. E vamos sentir de modo verdadeiro no ente universal humano. O Maraca vai nos guiar. Cabeça, coração e mãos caminham alinhados e coerentes, em sintonia para realizar o bem. Reia, reia, eia, roa, oh, reia, 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 eia, roa, oh, reia, reia, roa, reia, reia, eia, roa, oh, reia, 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 eia, roa, oh, reia, reia, roa. Com os nossos corações em sintonia agora, eu vou seguir contando um pouco da minha vivência. Eu sou membro do movimento Pindorama, que estuda há vários anos a missão do povo brasileiro. E desde março, nós estamos estudando a missão das almas dos povos, de Rudolf Steiner. Ao longo do estudo, fizemos muitas trocas, uma autoeducação, um autodesenvolvimento, um querer livre. No primeiro encontro, em março, eu fiz uma introdução com a flauta que trazia a alma humana. E os estudos, eles foram continuando, e foram correndo em épocas de Páscoa, de Ascensão, de Pentecoste, a Festa da Lanterna, e cada um dos nossos colegas foi trazendo um pouquinho de sua cidade, de seu estado, e o nosso estudo foi ficando cada vez mais vivo. Fomos falando desse homem sem pátria, a Dona Uti, a Marli, trazendo contribuições para o nosso crescimento, trazendo caminhos, mas nós, cada um, tem que trilhar esse caminho. E aí vamos seguindo o estudo, eu trouxe um desenho de forma que trazia as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, falava um pouquinho desse fogo, desse calor, do ar, da água, da terra, desse sólido, falava do masculino, do feminino, da vida, da morte, desse religare. E o estudo foi avançando. E aí o movimento Pindorama tem um símbolo muito bonito. E eu fiquei com esse símbolo meditando durante um tempo, fazendo pontes. Eu fui pesquisar, foram caminhos lindíssimos. E o movimento, ele traz como uma cruz, né? E cores também, né? E aí, esse Curuçu, que é esse Cruzeiro do Sul, que também
é capaz de apontar os pontos cardeais e as estações do ano. Eu fiz também uma pesquisa de campo com colegas desse homem sem pátria, foi muito rica também, o que veio, o que saiu de dentro para fora e o que veio de fora para dentro também. E aí também o texto nos traz o seguinte: os membros de um povo só poderão dar sua contribuição livre e concreta a essa missão comum se, antes de mais nada, tiverem a compreensão de sua índole étnica, a compreensão do que poderíamos chamar de autocognição da etnia. Pronto. Aí, novamente, o que seria? É o conhecimento de si próprio? É um conhecimento cósmico? É um conhecimento que vem das estrelas? A alma recebe essa intuição? Foram tantas riquezas, né? E mesmo assim eu precisava ainda sentir, precisava vivenciar. E aqui na minha cidade, está de passagem a etnia Cariri-Xocó. E eu fui na casa de rezos dele, e foi muito interessante essa tiara que eu estou. Ela nos traz a energia dos pássaros. O maraca, ele tem vários ritmos. Ele acompanha o toque do pé. O maraco é que nos guia. O maraco que eu tenho hoje aqui, ele tem o grafismo do peixe, do pirarucu. Ele tem a força e a proteção da água. No rezo, ele é uma bênção espiritual. Quando eu toco o maraco, é ele que me guia. Nosso coração está sempre no mesmo ritmo. Cada grafismo é inspirado na natureza, tem a força da natureza, é um instrumento de poder, representa a união, traz a cura. É tocado quando nasce um índio, quando morre, quando todas as celebrações ele está presente. Cada ritmo, cada canto e cada dança tem um significado. Tudo é em volta da união desse círculo que nos cura. O cocar, a tiara, o cachimbo, o tambor, a flauta, que eles chamam também de apito, cada um tem um significado sagrado. E dentro do maraca pode ter sementes, milho. A semente para a Mãe Terra é a renovação, representa o plantio, a colheita. Então, quando tocamos o maraca, a Mãe Terra está sempre contemplada. Estamos plantando mentalmente, espiritualmente. Cada chocalhada é uma semente de amor que estamos espalhando no universo. A natureza é sábia. Ele nos contou que desde criança eles ajudam a mãe, a avó, faz as rezas, com cantos e danças. O mistério que eles aprendem é no dia a dia, observando a natureza. Para eles, a espiritualidade não é escrita no papel. A espiritualidade para eles está onde eles olham, nos pássaros, na terra, na água, nos animais, nos rios, no mar, nas árvores, no ar, no fogo, na neblina, no céu, por todos os lugares. É da onde nós captamos a mensagem do grande espírito da natureza e vamos vivendo de acordo com os seus ensinamentos. A melhor farmácia, a melhor escola para nós é a natureza. Aprender a ler e a escrever é muito importante, é necessário. Mas o que ensina realmente é a observância da natureza. Nós índios e vocês brancos, todos podemos aprender. Basta querer. É usar o brilho do outro, porque cada um de nós
tem o seu próprio brilho. A vida da gente precisa e necessita de espiritualidade para os dois caminharem juntos. A nossa vida sem espiritualidade caminha sem rumo. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo e os desejos da mente têm que estar ligados e alinhados. Tem que ter elo, um sustentando o outro. Se você perceber que o espírito tão pouco desmotivado, precisa ir na cachoeira para alimentá-lo, fazer meditação com o som das águas, dos pássaros, pisar na terra firme com os pés descalços, abrace uma árvore, entrar em sintonia com as estrelas, observe, desenvolva a sua intuição. O seu corpo físico é a casa viva que o seu ser habita. E nossas forças vêm da terra. Somos cíclicos. Cada povo, cada um de nós tem uma missão. E essa missão é de todos nós. Muitos vivem para alimentar os desejos do corpo, do ego. Quando chega a época desse corpo descansar, quando a morte chega, mas não é morrer. O corpo não é eterno. Aí sim, a alma e o espírito vão caminhar juntos. Porque não tem mais aquele corpo para encarnar. Nosso caminho, nossa evolução é aqui. Precisamos praticar o bem. Nós nascemos no útero do divino, que foi passado para o útero da Mãe Terra, que passou para o útero de nossa mãe feito matéria, alma, espírito, e fomos entregue ao útero da Mãe Natureza. Aqui estamos para aprender uns com os outros. Não querer ser mais que o outro. Saber e ter sabedoria são coisas diferentes. Todo mundo pode ter contato com um grande espírito. Para isso, precisa respeitar a natureza, os animais, respeitar a todos. Somos feitos dos elementos da natureza. Cada um tem um canto, um dom, um talento, e isso precisa ser respeitado. Temos hora certa para agradecer, para plantar, para colher, para pescar. Cada lua nos mostra o momento. O ritual praticado é no tempo daquela lua. A nossa leitura é a prática. A natureza vai alimentando de acordo com os ciclos espirituais. E nós vamos alimentando de acordo com esses ciclos também. Não é só o nosso corpo que precisa de alimento, nosso espiritual também. Precisamos nos conectar com a terra sagrada. Nascemos com essa espiritualidade. A primavera é uma época de renascimento, de renovação. É só observar a natureza. Também é o fechamento de um ciclo e começo de outros. As plantas se abrem para o sol e nós nos abrimos para o sol. Vamos em direção à vida. Nós observamos as estrelas no céu, mas as estrelas também estão nos observando. A semente não alimenta só o corpo, mas o espiritual também. E foi com essa semente que o meu nome espiritual floresceu. Foi um lindo processo consciente, de autoconsciência, vivificante. O importante é vivenciar o processo e ter abertura para o encontro. Nós só vamos conhecer a realidade
uns dos outros, quando os nossos corações se conectarem. O céu e a terra uniram-se espiritualmente. Eu vou ler agora as palavras formosas do Kaká Berá. Para conhecer as primeiras palavras formosas do fundamento do mundo, deves acordar o coração. E para acordar o coração, precisamos dar-te teu nome, celebrar tua palavra alma e cantar. Assim, acorda o teu tom dentro do teu coração, uma tonalidade da grande música divina. Então, vamos cantar para acordar nosso coração e os futuros corações, para que eles floresçam. Eia, 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 roa, oh, eia, roa, eia, eia, roa, oh, eia, roa. Gratidão. Passa a palavra para você, Marli. Obrigada, Zulaine. Para quem está chegando agora, eu sou Marli Pereira, cofundadora do Movimento Pindorama. Nosso objetivo no Movimento Pindorama é estudar as contribuições culturais formadoras da alma brasileira. O que a Zulaine trouxe agora, eu vou só comentar ligeiramente, é um aspecto de um grupo étnico que ela conhece. São vários os povos originários no Brasil. Cada um tem a sua forma de receber a sua palavra alma. Cada grupo tem suas fases que a gente chama de Nimongaraí, de processos iniciáticos. Todos têm. Em todas as etnias, isso acontece. A criança nasce, o pajé sente o nome dela e ela recebe aquele nome. Depois de um certo tempo, ela recebe outro nome. E cada nome, em determinadas fases da vida, tem um significado que vão ajudá-la na atuação do mundo. Como a Zulaine falou, né? Esse nome que ela recebeu foi uma semente que acordou para vários sentidos espirituais. Cada fase do crescimento da pessoa, ela tem um nome. No nome da fase adulta, que é o caso que a Zulaine está relatando agora, ela está fazendo um relato de uma vivência que ela teve como adulta, que recebeu um nome num processo que ela conscientemente foi buscar para entender como se dá essa autocognição étnica, como fala Rudolf Steiner no seu livro A Missão das Almas dos Povos. Ela fez um processo de entendimento, conscientemente, para entender isso, dentro de um grupo étnico que ela conheceu. Para quem está chegando, né, eu estou querendo trazer, assim, um pouco de pontuação do que está acontecendo aqui. Quando você recebe essa palavra, você acorda um processo que você possa entender os conhecimentos a partir do seu coração. E isso é relatado em vários documentos históricos, na USP, na Universidade Federal do Amazonas, os antropólogos todos citam isso. Esse ritual que a Zulaine está trazendo é um ritual documentado em vários livros de referências antropológicas importantes. Não é uma invenção, é algo concreto, é uma forma de conhecimento. Assim como você recebe o seu nome e seus pais fazem um batismo, fazem uma festa e anunciam o seu nome para a comunidade, também nos grupos étnicos originários tem isso. Só que essas fases, esses nomes vão passando por várias fases. Como nós, que amadurecemos, né? Hoje a gente pensa, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você tem um entendimento diferenciado de quando você tinha 5, 10, 30, 40 anos.
não é? Então, e esses nomes marcam esses processos, e você passa a ser responsável, a partir do recebimento desse nome definitivo como adulta, pelo seu entorno comunitário. O seu nome é responsável pelo todo. Você agora atua, esse nome atua em você, mas também atua na sua responsabilidade para a comunidade. Você é um ser responsável. A sua palavra ressoa o tom que você recebeu antes de nascer. Aquele tom que você vai expressar quando você andar pelo mundo. E a comunidade e você são entrelaçados na responsabilidade que só você sabe o seu nome. O significado do seu nome só você sabe. Mas esse significado ressoa na sua responsabilidade pela comunidade. E então todas as palavras que você passa a emitir são de carga profundamente espirituais e de responsabilidade. Eles têm um ditado no grupo que eu mais tenho contato, que eu mais conheço e mais me aprofundo, que são os Guarani. Eles têm um ditado, uma expressão que diz assim: uma palavra dita é como uma flecha desfechada, né? Quando você dispara, não tem mais como voltar. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala e como você se expressa, porque uma palavra mata ou traz vida. Uma palavra traz o belo ou traz o feio. O doce ou o amargo. É a sua palavra que vai dizer. Então, esse cuidado precisa ser feito após essa passagem, esse ritual. Bom, nós estamos aqui com o tempo bem arrumadinho para a gente passar a nossa pauta. Para quem está chegando, a gente vai fazer um ritmo no final, artístico, e teremos uma música também. Eu vou chamar, então, a Marisa, né? É isso, Marisa? Estou certa? Tá certo, Marli, sou eu. Você se apresenta, Marisa. Então, boa noite a todos e a todas, né? Eu sou Marisa, uma ex-colaboradora do Monte Azul, né? Venho da comunidade Monte Azul e conheço a antroposofia através da UT, que iniciou todo um trabalho social dentro da favela Monte Azul e que teve um olhar bem de descobrir as pérolas existentes dentro dessa comunidade e junto com outras pessoas, né, com a Renata e com o Paulo também, começou então a fazer um trabalho social com as crianças, na qual eu fazia parte, hoje já estou velhinha, mas eu fazia parte nessa época, né, desse trabalho social com a comunidade e fazendo, resgatando também a nossa cultura dentro dessa comunidade, né, através do carnaval, sabe, através das festas juninas, que as pessoas traziam do interior, né, para cá, para a cidade, através da Santa Ceia, né, e a introdução também de Micael, que a UT começou, o grupo começou a desenvolver o trabalho também dentro das creches, desenvolvendo Micael, né, e as festas depois, finalizando, então, essa fomentação desse trabalho com a festa dos povos, né, que aí origina todos assim, níveis de povos, né, Deus do Japão, da Alemanha, daqui do Brasil, da nossa cultura, entendeu? Então, ficou uma junção, uma união disso aí, né? E esse trabalho que a UT desenvolveu foi como uma alimentação espiritual, não só para mim, que hoje também faço parte da coordenação do Grupo Mani, que é um estudo um grupo de estudo dentro da antroposofia, né, que já existe assim há muito tempo. Eu entrei faz pouco tempo dentro desse estudo, né, que tem a visão da gente estar olhando o mal com brandura,
né? Olhar esse mal sem ter medo de olhar ele e poder estar transformando dentro da gente e transmitindo também esse mal que se torna bem para as pessoas que estão do nosso lado, né? Trazendo essas energias positivas. E depois veio o grupo Pindorama, que eu fui convidada também para estar participando, não muitos que estou devendo, mas é um grupo também que trabalha sobre crenças, né, da nossa brasilidade, e isso tem muito a ver com a minha cultura, que negros tem na minha família, como eu, por exemplo, estão vendo, como também tem branco, né, a mistura de raça, né, tem índio também, sabe? Então, essa mistura faz com que a gente possa ter um novo olhar, né, de estar estudando as nossas origens, né? Mas não vou alongar muito, então tem um verso que eu vou ler para vocês, bem simples. Criador, eu saúdo um novo dia. Eu saúdo as 4 direções que criam o mundo. O primeiro pilar e o primeiro canto. O segundo pilar e o segundo canto. O terceiro pilar, o terceiro canto. O quarto pilar, o quarto canto. São os donos do dia. Eles trouxeram a boa sorte que nos sustenta na terra. Eles trazem todas as coisas que sustentam o meu espírito. Com você não há nenhum fracasso. Nós louvamos os caminhos do destino que você criou. Nada pode bloquear o poder do espírito. Nós louvamos a luz da terra. Ela sustenta a abundância da criação. Nos traz as doces coisas em vida. Nós louvamos a terra. Nós louvamos a luz da terra. Desculpa. Nós louvamos a luz da terra. Nós louvamos a luz da terra. Assim seja. Axé. Então, esse é um verso. E agora você chama o Alan, não é isso? o Alan, né? Isso. Se apresentar também. Obrigada, Maria. Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Alan do Amaral, faço parte também do movimento Pindorama. E vou compartilhar aqui algumas reflexões sobre esse processo nosso, da nossa brasilidade, da nossa essência, do nosso hemisfério, enfim, do lugar onde nós estamos nessa terra abençoada e com todos os arquétipos que permeiam essa época, né, de segundo semestre, essa época em que a gente está falando aqui hoje nesse encontro, de um encontro com Rafael, com essa força da cura, né? A gente vem de um processo, de uma época que a gente comemora São João. E essa comemoração de São João, que ganhou esse nome, né, depois em relação ao santo, ao personagem, né, ao ser joanino, ela remonta desde a antiguidade e ela existe em diversos povos com nomes diferentes. E ela sempre foi uma festa que, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, em diversas épocas e povos, a presença do fogo na terra. É a festa do fogo na terra. É a festa do calor, seria o sol, uma parte do sol, vinda para a terra. Esse processo que aquece a terra e que também se simboliza com aquela luz, aquele fogo do Espírito que se acende dentro de nós, dentro do nosso corpo terra, corpo morada. Então,
Nessa época também, em diversos povos, todas as divindades ligadas à justiça e ligadas ao alinhamento com os propósitos de vida e de missão aparecem nesse período, nessa época. São João Batista, além de ter sido aquele precursor de Cristo, ou o último profeta, ou aquele que fez a ponte entre o Velho e o Novo Testamento, ele fazia esse processo do batismo que representa o novo nascimento, o tornar-se novamente um ser de inocência, um ser criança novamente. Ele é patrono de várias ordens esotéricas, ordens discretas, ordens místicas, e é invocado também como patrono das linhas de Oriente e linhas da cura em diversas tradições. Depois a gente vai observar, depois na própria trajetória do Cristo, que ele anunciou aquele que vinha e atuava diretamente com as curas. Esse Cristo que transgrediu tanta coisa, né? E se aproximou de tantos improváveis, inclusive das crianças. Ele dizia, por muitas vezes ele disse, né? A tua fé te curou. Esse processo, então, que liga a questão da cura a algo que está para além do que podemos enxergar com as evidências dos olhos físicos. Está ligado a um processo de fé, a um processo de ideal, a um processo do que vem do espiritual. A gente seguiria, então, o ano para julho, onde a gente encontra divindades e arquétipos ligados ao milagre da gestação inesperada, improvável, impossível ou milagrosa. E a gente tem, então, aí Santa Ana. Para quem se aprofundar um pouco no estudo, Santa Ana, mãe de Maria, tem esse milagre da gestação inesperada. E aí também várias divindades e esse arquétipo percebido em vários povos tradicionais no planeta nessa época. Agosto entra com a força do fogo na terra como divindades que representam o Senhor da Terra ou o Senhor da cura. Bem como também existe as divindades ligadas ao que é primordial. A serpente primordial, Ouroboros, divindades de serpente, divindades de fecundação. Aí setembro entra com essa força do que é próspero, do que é abundante, e aí, consequentemente, do que é gemelar, do que é gêmeo. E vem, então, propiciar com essa prosperidade toda a primavera, a abundância, a fartura. E Rafael, né, o Deus que cura, desde os primórdios do povo hebreu, trazido com essa força da cura que vem a partir desse divino, né? Em outubro, nós entramos nas divindades de gestação, divindades e arquétipos ligados, então, ao gestar. A gente tem, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, né? Mas todas as divindades que são ligadas em várias culturas ao processo do gestar, do desenvolver, de crianças, de recomeço, de cura, e aí vem essa questão de frutas ou de doces, tanto nas datas relacionadas à criança e à cura, como vemos também no hemisfério norte, no Samhain, que é o fim do verão, né? E no hemisfério sul, Ostara, que são os festivais, poderia dizer assim, de fim do inverno e início da primavera. Então, doces, flores, esses doces que vão desse processo da criança, do nascimento, da flor, do florescer, da nova vida, até o dia de Todos os Santos, ao Hallows Eve, que virou Halloween depois. Então, essa abundância da criação, foi dito nessa oração antiquíssima, lida por nossa amiga agora, ela fala assim: a abundância da criação que nos traz as coisas doces em vida.
É um trecho da oração que ela leu. A abundância da criação nos traz as coisas doces em vida, e doce, então, representa essa prosperidade, abundância, fartura e regozijo, prazer, né? E aí seguiria, então, não cabe aqui agora, né? As épocas que vão se seguir, sempre relacionando a esse véu cada vez mais tênue entre o mundo físico e o mundo espiritual, que vai, como eu disse, chegar até o dia de todos os santos e finados. Então, voltando à questão da prosperidade, em muitos povos, a gente vai encontrar essa figura gemelar, né? Castor e Pólux entre os gregos, Osíris e Sete no Egito, Rômulo e Remo em Roma, Vishnu e Lakshmi na Índia. E para os estudiosos, né, os mitólogos, os especialistas nesses estudos dos mitos e das religiões comparadas, há um consenso. Estes seres divinos, gemelares, né, estão sempre relacionados a divindades benfeitoras. Todos os heróis gêmeos de toda a cultura indo-europeia, por exemplo, são benéficos. E há um consenso de que em todas as culturas e mitologias existe sempre um interesse particular pelo fenômeno dos gêmeos. Aí a gente vai encontrar a festa de Cosme e Damião, 27 de setembro, né? Teriam sido, então, 2 irmãos gêmeos, nascidos na Ásia Menor, atualmente Arábia, filhos de uma cristã muito devota, que também foi santificada, foi canonizada, chamada Teódata ou Deodata, e que se especializaram em medicina na Síria. E uma coisa interessante é que a medicina deles era aquela mais puramente vocacionada e que vinha sempre permeada de oração e com sentido de sacerdócio. Então, eles foram exercer essa medicina, onde hoje é Cilícia, na Ásia Menor, e diz, então, a tradição que eles exerciam essa medicina sempre com rezas e com ervas, com plantas. E representavam também, como gêmeos, a união da intelectualidade com a espiritualidade, que não deveria faltar em nenhum de nós, ou, em especial, aqueles de nós que se dispõem ou que nasceram com a missão, com a tarefa de trabalhar com a cura. Espiritualidade sempre, intelectualidade sempre com espiritualidade. Eles foram acusados de curandeiros e de feitiçaria, acusados também porque faziam a caridade, não cobravam pelo seu trabalho, pelo seu apostolado, e por esse dom da cura que eles tinham. E eles diziam, então, quando foram acusados, eles diziam, nós curamos, não somos nós que curamos, nós somos apenas instrumentos para que se promova a cura, para que se promova a saúde, pois servimos a Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar e para curar. Então foram torturados, dizem as tradições que resistiram de tal modo que nenhum tormento abalava a fé deles. E foram então martirizados por volta do ano 300. E aí, portanto, viraram então santos Cosme e Damião. Um papa, Félix IV, no ano 500, mandou erigir então uma basílica para eles lá em Roma. Data-se então de 435 ou 465, já tinha se espalhado o culto a eles. Eu vou apresentar aqui uma imagem, espero que tenha aparecido para todos. Essa é a imagem da basílica de São Cosme e Damião, que data do ano 500. Vejam a antiguidade dessa basílica e desse culto. Muito bem. Se a gente for acompanhar, né, então, como é que isso veio para o Brasil? Em Portugal, antes mesmo de ser Portugal, antes mesmo de se constituir enquanto reino, data do ano de 568,
registros do culto aos santos Cosme e Damião. E as pequenas imagens deles eram dadas junto com a herança. Por exemplo, quando alguém ia deixar uma herança para os seus sucessores, essa herança era dada junto com a imagem de São Cosme e Damião. Os médicos lhe rendiam culto, a própria formação da medicina e da farmácia estava muito atrelada a honrar o trabalho que eles começaram, nomes de filhos de médico, assim como nomes de gêmeos. E no Brasil, interessantíssimo que o culto desses santos começou em 1535, quando foi erguida a primeira igreja católica do país, que está em atividade até hoje. É em Igaraçu, no Pernambuco, e recebeu o nome destes santos. Vou mostrar uma imagem dessa igreja rapidinho. Aqui. Essa igreja mais antiga, a igreja católica mais antiga do Brasil, 1535. Essa foto é bem atual, ela está em Igaraçu, na Bahia. Então, isso permeou de tal forma a brasilidade, o nosso país, desde muito cedo, desde muito novo, né? Lá por volta, foi em 1969, que o Vaticano mudou a data deles para 26 de setembro, porque 27 de setembro já tem São Vicente de Paulo, e então foi mantido. Mas na Igreja Ortodoxa, eles são comemorados em 1º de novembro. Nesse dia, 27, 26 o Dia Mundial da Doação de Órgãos por conta deles, por conta dessa questão relacionada à medicina e à farmácia. E assim como a cura se processa, então, em harmonia de polaridades, né, na força crística, mercurial, micaélica e certamente rafaélica, como em muitas tradições se diz assim, antes de pretender o futuro, antes de pretender o progresso, busque a sua cura. O nome deles, originalmente, é trazido como Acta e Passio. Vamos ver a simbologia profunda que há nisso, né? Acta significa feitos, façanha, aquele que faz, aquele que age. E Passio, aquele que resiste, aquele que aguenta. Daí vem a palavra que originou o martírio, por isso que é chamado de paixão, né? Paixão de Cristo é por conta de Passio, aquele que suporta. E depois foram nomeados Cosmo e Damião, e se a gente for olhar também a origem desses nomes, Cosmos significa ornamento, enfeitado, e remete ao cosmos, a todas as constelações, a relação humana com todo o cosmos, com todas as constelações. E Damianos, que significa o domador, aquele que se controla, mas também aquele que acalma, aquele que apazigua. E 27 de setembro, o Sol está em Libra, que também remete a gente a equilíbrio, a balança. Então, tudo que se relaciona a filhos, prosperidade, alegria, força de viver e transmissão de legados se relaciona a esse arquétipo. E aí vem, né, como a Marli estava dizendo, nós em nossos processos de vida, bem como nos diversos processos iniciáticos, em cada fase da vida, em cada processo vivenciado, em cada situação de morte simbólica, de despedidas, de separações, ou mesmo de uniões, cura, vivenciamos a experiência que é simbolizada pelo novo nascimento. E isso é profundamente espiritual, né? Para ter um novo nascimento é preciso ter a morte de algo velho. Assim como Santa Maria é recomendada a rogar por nós, no agora e na hora de todas as nossas mortes, né? E vem também no Brasil, além das tradições católicas, como eu estou dizendo, do catolicismo popular, temos as tradições indígenas,
dos diversos povos, que também nessa época muitos têm diversas lendas, diversos festejos que trabalham toda essa questão, tanto desde o fogo na terra, o fogo presente na terra, a cura da terra. E vem dos africanos, na tradição iorubá, Ibeji, que ouvida no Brasil virou uma tradição ligada aos gêmeos e às crianças, tanto que deu a corruptela Ibejada, por conta de Ibeji. Ibeji é orixá, e é o único orixá que é permanentemente duplo. Significa Ibe, nascer, e Eji, 2. Então, nasceu 2. Sempre nasceu gêmeos. Ele é representado pelo próprio nascimento de gêmeos, porque isso sempre foi um sinal de prosperidade para aquela família, de bem-aventurança daquela família. E tem, lá na África, sempre representado por 2 esculturas, sempre precisam estar juntas, geralmente uma masculina e outra feminina, que representa a união perfeita entre polaridades, o equilíbrio do universo. Está relacionado a tudo que originalmente remete à harmonia de dualidades cósmicas. E também fala, assim, do nosso duplo espiritual, ou nossa coluna de força, tanto em todas as dualidades da criação, como nas dualidades e polaridades encontradas em todos os reinos. E as polaridades na vida humana, sono e vigília, ação e repouso, vida e morte, saúde e doença, masculino e feminino, dentro e fora, e etc. Né? Assim também a dualidade corpo e alma, ou corpo e espírito, ou mundo físico e mundo espiritual, e eles têm nome, né? Os Ibejis têm nome. Taiwo é aquele que vem para provar a vida, para provar se a vida é doce, e para provar se o mundo é bom. Olha como remete a um princípio importantíssimo do primeiro setênio. O mundo é bom. Vai na frente e veja se o mundo é bom, veja se o mundo é alegre. E aí ele chama, então, a vinda do outro, que é Kainde, ou Kende, ou Koeinde, que é aquele que vem atrás, aquele que vem seguindo, ou estou indo logo atrás, estou indo logo após o primeiro. Então, sempre relacionando as jovens, crianças, início de jornada, e a curas despertadas a partir de si, que é um processo de salutogênese. Existe também nesse mistério uma presença sempre oculta de algo que ficou lá, que permanece no espiritual. E é chamado essa força de Idou, que no Brasil virou Doum. Então, esse orixá é o orixá da alegria de viver, da transformação, da prosperidade, da jovialidade, do equilíbrio, a vida, da primavera. Cultuar Ibeji, para eles, é harmonizar a pessoa com a sua ancestralidade, mas também com o seu duplo no mundo espiritual e com o seu destino. Então, por exemplo, quando acontece de nascer gêmeos e um deles morre, acredita-se que fica sempre uma ligação muito forte desse que ficou aqui com o mundo. Então, fala-se desse arquétipo como tendência. Nossa, quando ele se manifesta no ser humano, o arquétipo dos gêmeos divinos, como a tendência do bom temperamento, do bom humor, da alegria, daquele que se junta, daquele que multiplica as coisas em prosperidade e bênção. Então, quando acontece esse processo, né, de ter 2 gêmeos, como eu falei até, e um morre, ou natimorto, né, e um nasceu e o outro ficou, acredita-se que essa pessoa, então, tem uma tendência mística, ou tem uma propensão quase que irresistível ao espiritual. São pessoas que vivem intensamente suas experiências, duplamente, triplamente, porque esse arquétipo também vai falar isso para a gente. Aproveite a vida, esteja plenamente presente, como se você tivesse inteiro aqui, e não ficou nenhuma parte sua no espiritual, e aprenda em dobro, e viva as suas experiências em dobro. Né? Então eles dão esse nome, esses nomes para os gêmeos, né? lá
Na África Iorubá, geralmente, Taiwan e Kende são os nomes que eles batizam a criança, e se vem uma terceira e nasce, dão o nome de Doum. E no Brasil virou Doum, e se relacionou a todo esse mistério das crianças espirituais. Erê, Curumim, e tudo mais, né? É um mistério da ponte espiritual, o irmão espiritual, aquele não nascido, e esse não nascido, então, toda a potencialidade que nós temos para realizar aqui com essa inspiração, reconectados com a nossa espiritualidade, realizarmos aqui. Então, eu encerro dizendo isso, né? O quanto todos esses arquétipos estão presentes aqui em nossa brasilidade, em todas as origens da nossa brasilidade, em todas as nossas raízes, nos remetem a esse equilíbrio, a essa prosperidade, a essa cura de Rafael. Eu chamo agora a Marli. Obrigada, Alan. Muito obrigada mesmo, foi muito bonito. Tem algumas perguntas no chat, mas depois a gente vê se dá para respondê-las. Mas, dando continuidade, eu queria acrescentar um dado interessante na nossa pesquisa sobre Cosme e Damião, sobre essas forças rafaélicas aqui no Hemisfério Sul, né? Nesse momento que a gente festeja Micael, como que seria Rafael para nossas forças, né? E uma coisa interessante que eu observei, que eu pesquisei, é que em Portugal, quando se quer pesquisar sobre Cosme e Damião, a Zulene me mandou um texto bem interessante, né, Zulene? Que se pesquisa em livros médicos. A maior bibliografia a respeito de Cosme e Damião estão nos compêndios médicos. E ele né, Cosme e Damião são, essa figura é como é que chama quando é o patrono dos médicos em Portugal. É interessante, né? E eu gostaria a gente está encerrando, está partindo para a fase final, de lembrar que nós começamos ontem, né? Essa lua nova, e a lua nova, dentro das etnias dos povos Guarani, Tupi, que eu pesquiso mais, é de uma força muito importante na cultura, porque eles têm um preceito que diz: a lua nova renova a nossa face. Então, muita coisa que está sendo falada aqui, talvez não seja de entendimento imediato, mas precisa dar um tempo, né? As luas se renovam, passam, e a gente depois é que vai entender. Como é tudo na vida, né? A gente às vezes não entende, e só depois. Precisa dar um tempo para a gente também de amadurecer o conhecimento. Bom, nós vamos falar um pouquinho da fase final. Eu queria ver se a gente parte para esse encerramento artístico com a música, ou se nós fazemos o gesto, porque a gente já está com 8h30, talvez a gente tenha mais uns 8, 10 minutos para encerrar. Eu fiquei agora sem saber, porque a gente acelerou, está com um tempinho meio apertado. Fazemos o gesto artístico agora, o que vocês acham? Ou eu passo a parte musical, ouvimos a parte musical? Eu preciso de um aconselhamento dos colegas, que eu fiquei assim um pouco, estou preocupada com o tempo. Não quero... Melhor a parte musical primeiro e a gente faz o gesto para fechar. Tá bom, obrigada, Beatriz. Então, nós vamos ouvir uma peça de Villa-Lobos, que é uma contribuição de um querido ex-aluno Waldorf, que hoje faz parte de uma sessão no Movimento Pindorama, que chama Sessão Abapuru. Recomendo vocês a pesquisarem essa sessão, que é a contribuição dos jovens que estão saindo das escolas Waldorf e que tem muita contribuição, tem muitas teses, tem muitos TCCs de conclusão de curso, e eles disponibilizaram para nós. Então, tem um material riquíssimo sobre o Brasil, sobre a alma brasileira, nesse site, tá bom? Procurem, vocês vão gostar. E o Arthur fez um trabalho musical muito bonito, e ele preparou para nós um tema
que chama, de Villa-Lobos, que chama Caboclo. Villa-Lobos foi um músico que tinha, assim, um amor muito grande pelo Brasil. E ele diz, no Brasil, tem a forma de um coração. Ele já nasceu com essa forma geográfica, né? Todo brasileiro tem esse coração. A música vai de uma alma a outra. Eu vou ler só um trechinho bem pequeno do que ele falou em 1951, no Teatro Santa Rosa, numa conferência proferida por ele nesse teatro em João Pessoa. A música vai de uma alma a outra. Os pássaros conversam pela música. Eles têm coração. Tudo que se sente na vida, se sente no coração. O coração é o metrônomo da vida. Por que não se lembram do metrônomo que guarda no peito o coração? Foi fadado por Deus, justamente no Brasil, possuir uma forma geométrica de coração e haver um ritmo palpitante em todo o seu povo. Sejam livres. Lembre-se do coração. Lembre-se que esse aqui é o metrônomo da realidade. Com ele, terão a razão econômica de tudo, das coisas. Terão a medida exata da realidade da própria vida. A música é um alento do desventurado. A música é a alegria daqueles que são alegres. É com essa música, senhores, que nós precisamos conhecer que o Brasil vive. Conhecer e compreender o que o Brasil vive e que ninguém percebe. Eu não vou ler tudo, só peguei esses trechos para a gente entender que tem muitos pensadores, músicos, artistas, estudiosos, pesquisadores, que entendem o Brasil por esse viés do pensar pelo coração. Então, quando a gente traz as forças micaélicas para pensar através do coração, a gente encontra ressonância aqui nesse país através de muitas coisas que já aconteceram e que precisam ser reavivadas, relembradas em nossa alma. E esse trecho, e essa peça que o Arthur preparou para nós, o nome dele completo, eu preciso ler aqui. Ai, cadê? Arthur Versiani, tá? Ele que vai apresentar para nós. Por favor. É de 1920 essa peça, tá? A Lenda do Caboclo.
Obrigada por Arthur. Zulane, estou perguntando se o Versiane, é isso, Marli? Minha xará está perguntando. Você sabe, Zulane? A Beatriz falou É que sim. sim. É sim. É. Uhum. Tem mais perguntas aqui no chat, que gostaria de entender, a gente reforçar um pouco mais o entendimento dessa comemoração de Rafael no Hemisfério Sul, né? Fiquei sem entender a comemoração de Micael com a de Rafael. Seria em relação às estações, né? A Ana Paula Fernandes está perguntando. Alan, quer ajudar ou eu posso falar? Pode começar, aí eu, qualquer coisa, complemento. Isso. A intenção de trazermos o aspecto do próprio título do nosso encontro, né? Os efeitos das nossas palavras-almas e a relação com Rafael e a cultura brasileira, né? Esse é a cultura, a nossa cultura. Esse foi o propósito, trazer por que a nossa palavra, nosso nome é curador. E qual a relação de Rafael em se tratando desse momento que nós estamos fazendo essa live? E como podemos encontrar ressonância na nossa cultura popular que traz, na sua essência, esses elementos de cura, de palavras sagradas, de entendimento dessa palavra sagrada. O tempo é curto, não dá para a gente aprofundar muito, mas a ideia foi essa. Alan? É isso aí. O Steiner, ele coloca que as festas cristãs deveriam ser comemoradas juntas no hemisfério norte e sul, e aí ele está falando de Páscoa, São João, Natal e Epifania, né, e Reis. Essas quatro. Todas as outras são as festas sazonais que devem respeitar a cultura e a localização das escolas, no caso da pedagogia Waldorf. Com relação aos arcanjos, eles são arcanjos atemporais, eles são de todas as épocas, né? A data de São Miguel tradicional, que é comemorada agora 29 de setembro, é a data de São Miguel Arcanjo pela própria Igreja Católica, mas ele é o arcanjo da nossa época, né? Como da época da consciência. Para a gente trazer essa reflexão, como a Marli falou, de Rafael, tão necessário, né? Como eu disse naquela frase que é dita em algumas tradições, né? Antes de se projetar para o futuro, busque a sua cura. Então, isso vem como essa reflexão e desse período dentro do nosso hemisfério sul e da nossa brasilidade. Por isso que eu fiz aquela retomada de junho até outubro, que as forças se relacionam muito com cura. Então, é um período muito rafaélico também, né? Não só para a gente pensar em Micael, mas para a gente também pensar em Rafael, tão ligado à nossa brasilidade. Ana Paula, a gente não tem um tempo necessário para desenvolver melhor o tema. Então, ficamos devendo mais conteúdo para você, tá bom? Se a outra quiser trazer mais alguma coisa, alguma ajuda, outra. Mas assim, o Rudolf Steiner, ele explica, né, a atuação dos arcanjos no decorrer do ano, e que o Micael, ele, no hemisfério norte, atua como se fosse de cima, e o Rafael de baixo. Isso. Agora, aqui no sul, no hemisfério sul, no momento, Rafael atua mais de cima e Micael de baixo. Então, tem essa junção, Rafael e Micael. Mas aqui, a força rafaélica, no momento do ano, ela é muito forte. E isso dá para perceber para quem justamente não sabe nada da filosofia. As tradições do povo, né? Por exemplo, Cosme e Damião, essa festa de Cosme e Damião, e outras festas também. E outras, que a gente não conhece por falta de pesquisa mesmo, porque nos povos indígenas,
Essa época é muito comemorada, tem muitas festas, né? E essa aqui, a Zulaine trouxe, que não se trata de uma festa, mas de um ato de passagem, ela é em si um ato curador, né? Ela traz na palavra, no seu nome, a sua responsabilidade com a missão de vida. Todos nós sabemos disso, mas de vez em quando a gente precisa lembrar. E como que a gente lembra isso? Acordando o coração. E nos povos indígenas tem rituais para acordar o coração. Na antroposofia, nós temos as nossas festas, Micael, São João, também são festas para acordar as nossas palavras, almas, de uma outra forma, né? De um outro jeito. Mas também acorda o sentido da nossa responsabilidade enquanto pessoas da quinta época cultural. Qual é a nossa responsabilidade nessa quinta época cultural? É termos um eu ativo e responsável pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos. E é isso que a Zulaine trouxe aqui nesse momento. Só que, às vezes, não dá para a gente contextualizar tão bem quanto gostaríamos, porque a mídia, né, essa mídia que a gente tem não é tão propícia. Mas a ideia foi essa. Tá bom, pessoal? Se alguém tem alguma pergunta no chat que a gente poderia ajudar. Então, agora nós gostaríamos de pedir, se não tem mais uma pergunta, encerrarmos, agradecer muito a presença, o tempo precioso que vocês dedicaram para ouvir essa contribuição que nós trouxemos para esse momento, não só de estação, mas de momento mesmo do Hemisfério Sul, né? Como que a gente pode contribuir acordando os nossos valores, a nossa consciência para a nossa atuação, com boas palavras, com bons gestos. Gostaria de solicitar para vocês um gesto. Cada um poderia fazer um gesto, ou físico, ou com um objeto que esteja próximo, que você queira apresentar para juntos encerrarmos com essa boa nova, com esse bom pensamento, com essa boa palavra, né? As nossas palavras almas expressadas num gesto ou num objeto. Agradecendo a todos, né? Fiz uma palmeiras. Obrigada, que lindo. As palmeiras. Bem pensado. Uma hora a gente fala sobre as palmeiras azuis, né, Chico? Vamos falar sobre elas. Nossa, quanta coisa bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, a Carmen trouxe um desenho lindo. Obrigada mesmo, meus queridos. Obrigada, Marli. Obrigada, Alain. Eu acho que tudo isso tem a ver com a coragem de curar cada vez mais a nossa alma individual e a alma do povo e a alma do planeta. Ampliar nossos olhares, que vai a partir do coração, e ampliar para o mundo. Exato. Acho que é esse o ponto. Obrigada a todos. Essa é a ideia. Boa noite.